E se o funk carioca já tinha uma certa fama de ter ligação com o crime organizado, podemos dizer que Oruan atualmente tem se tornado o ponto central dessa discussão que voltou a ganhar destaque, não só pelo fato dele ser filho do Marcinho VP, que até então ele não tem culpa disso, lógico, mas também pelo teor de algumas de suas letras, que supostamente fazem apologia ao crime. Oi galera, tudo bem? Como vocês acompanharam, eu protocolei um projeto de lei que proíbe que a Prefeitura de São Paulo contrate shows ou eventos com apologia ao crime organizado. Pois bem, parece que o MC Oruan não gostou muito. O povo quer ficar nessa daí, vai proibir o caralho, pô. Tu nem tem força pra isso, bobona. Eu nunca vi, mano, a pessoa estudar pra falar merda. É só tu não falar meu nome, senão tu vai conhecer o cap... E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sou o Borracha e eu vou começar a fazer mais um react aqui no canal, beleza? Vamos lá? Bom, eu fazendo uma pesquisa aqui sobre funk atual e até da antiga também, eu me deparei com esse canal muito legal, cara, com vários vídeos bem interessantes, muito bem feitos. Tá aí pra vocês, ó, o canal do Daniel Borges, Investigando Música. O canal tem mais de 15 mil inscritos, 159 vídeos e sem mais delongas eu já vou me inscrever no canal e vou reagir a um vídeo muito legal que ele postou tem uns 4 meses atrás, tá? Vamos lá? Já vou direto no vídeo, vamos embora. Ó, de cara eu já me deparo com ele, o rapper do momento, MC Oruan. Vamos lá, o título do vídeo é o seguinte, ó: o que fez o funk sair de um estilo genial nos anos 70 até chegar na romantização do crime. Então vamos embora, vamos começar, hein? Vou aumentar aqui a tela e a gente já vai começar a assistir esse vídeo muito legal. Vamos embora. Pra nós tudo é mais difícil, mas como? Só agradecer a Deus mesmo, a minha família aí, ó, meu pai, ó. Tô no Lollapalooza, valeu, pai. No dia 24 de março de 2024, o funkeiro Oruan se apresentava no festival Lollapalooza, usando uma camisa que pedia a liberdade de seu pai, Marcinho VP, que, para quem não sabe, é simplesmente o líder da facção criminosa Vermelho. E parece que esse foi o estopim de algo que estava acontecendo bem debaixo dos olhos da sociedade, mas poucos enxergavam de forma tão clara: a romantização do crime através do funk. Bom, e é necessário ressaltar que antes disso, a grande maioria das pessoas nem tinham ideia de quem era esse tal de Oruan. E o que parece é que este episódio do Lollapalooza é que fez ele furar a bolha do público funkeiro, atingindo assim ao mainstream. E não exatamente por causa da sua música de gosto extremamente duvidoso, diga-se de passagem, mas sim pela polêmica envolvida. E se o funk carioca já tinha uma certa fama de ter ligação com o crime organizado, podemos dizer que Oruan atualmente tem se tornado o ponto central dessa discussão que voltou a ganhar destaque, não só pelo fato dele ser filho do Marcinho VP, que até então ele não tem culpa disso, lógico, mas também pelo teor de algumas de suas letras, que supostamente fazem apologia ao crime. Bom, pessoal, a parada é o seguinte, vamos mandar real. Ele tá falando aí sobre os MCs da atualidade e tal, Oruan, Cabelinho e vários outros aí que despontam aí no cenário musical com vários sucessos no trap, funk atual e tudo mais. Mas, tá, ele fala principalmente sobre as letras fazendo apologia ao crime. Mas vamos voltar lá nos anos 90. Em meados nos anos 90 já se fazia o conhecido proibidão. Você sabe o que é o proibidão? Proibidão são músicas que têm letras exaltando o crime ou sexo. E eu posso falar com propriedade para vocês porque eu fazia baile. Então eu toquei alguns raps proibidões, tá? Nunca neguei isso. Então não é de hoje que essas músicas que fazem apologia fazem parte da trilha musical dos jovens. Então, repetindo mais uma vez, não é de hoje que esses proibidões são cantados pelos MCs. Anos 90, eles já começaram a fazer aí as suas letras bem polêmicas e bem problemáticas. Vamos lá. Além das tatuagens que o funkeiro exibe no corpo, uma de seu pai Marcinho VP e a outra de ninguém menos que Elias Maluco, que aparentemente era tio dele. E para quem não tá ligando o nome à pessoa, Elias Maluco foi aquele traficante do caso do jornalista Tim Lopes. Eu acho que vocês se lembram o que ele fez com esse jornalista, né? Os traficantes abordaram e revistaram Tim Lopes. Ele teria sido espancado, amarrado e baleado
no pé para não fugir e submetido a um julgamento sumário. Pelo depoimento, Elias Maluco se encarregou da execução a golpe de espada. O corpo do jornalista teria sido queimado. Aí, vou te contar, eu lembro desse acontecimento. Teve uma repercussão nacional. Realmente, as pessoas nem acreditavam que isso poderia acontecer, mas aconteceu, foi terrível. Vamos lá. Mas antes de darmos continuidade a este vídeo, é importante a gente tentar entender como aquele funk maravilhoso dos anos 70 e 80, que aqui no Brasil foi representado por artistas como a banda Black Hill, Tony Tornado e o icônico Tim Maia, se transformou simplesmente nisso. Safadinha quer sentar, quer sentar, quer sentar. Stop it, please, I beg you! Bom, de fato, esse funk raiz como James Brown, por exemplo, que veio lá dos Estados Unidos, aqui em nossas terras começou a despontar primeiramente no Rio de Janeiro, ainda nos anos 70. Mas, como a gente sabe bem, todo estilo musical, depois de concebido, vai sofrendo mutações com o tempo. E com o surgimento dos bailes funk do Rio de Janeiro dos anos 80, que se for comparar com os de hoje, era uma parada até meio inocente, onde a galera ia mais para se divertir, paquerar e dançar, tudo começou a mudar com a vinda de um estilo lá dos Estados Unidos chamado Miami Bass. Na verdade, galera, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Nada disso que você escuta nos bares da antiga, em canal de YouTube, em rádio, é funk, tá? Na verdade, o funk era tocado nos anos 70 até o início dos anos 80. Mas depois que o eletrofunk chegou com força total, representado principalmente pelo Afrika Bambaataa e pelo Planet Patrol, aí tudo mudou, tá? As pessoas queriam escutar mais e mais aquelas batidas icônicas, pesadíssimas do eletrofunk. E em relação a esse estilo musical que ele citou, que é o Miami Bass, esse estilo musical começou a ter força a partir de 1984 com o produtor e cantor MC AGE com seu grande sucesso, a melô da locomotiva Bass Rock Express, que é um gênero oriundo justamente do funk americano e do hip hop. Olha só, galera, essa música aí do mestre Stevie B, Spring Love, não é um Miami Bass, tá? O estilo musical é freestyle. Vambora. Com batidas menos groovadas, cujo principal representante era o grupo Afrika Bambaataa. Então esse estilo começou a se disseminar por aqui, principalmente por conta de um DJ conhecido como DJ Malboro, que foi o primeiro a criar músicas cantadas em português com as batidas sampleadas do Miami Bass. Ou seja, podemos dizer que ele foi o principal responsável pelo surgimento do funk carioca e sua, entre aspas, evolução através da produtora Furacão 2000. Mas antes de você começar a xingar o cara, é importante ressaltar que hoje em dia nem o próprio DJ Malboro apoia isso no que se transformou o funk carioca. Olha só, galera, não tem nem por que alguém xingar o DJ Malboro, tá? Até porque quando ele fez esse disco do Funk Brasil, que foi o maior sucesso nacional em 1989, ele realmente deu voz a vários MCs, a vários cantores, tá? E ele não tem culpa se com o tempo as pessoas começaram a deturpar um trabalho que começou a ser muito bem feito. Agora vamos deixar bem claro que o DJ Malboro é pioneiro sim em fazer produções utilizando bases de Miami Bass que já existiam aqui nos bailes cariocas, tá? Mas ele é pioneiro em colocar cantores brasileiros para cantar em cima dessas bases que já eram sucesso nos bailes. Como eu disse no início desse react, o Miami Bass surgiu em 84 e em meados dos anos 80 já era sucesso total no Rio de Janeiro, nos bailes e também nas rádios. As músicas eram trazidas por DJs, comissário de bordo, lojas especializadas em discos importados e também pelas gravadoras. Mas é importante lembrar que no mesmo ano, em 1989, foi feito um grande LP da equipe Super Quente. É lógico que não teve a mesma relevância do Funk Brasil, mas colocou grandes sucessos nas rádios e nos bailes. Foi produzida pelo DJ Cuca, lá de São Paulo, e pelo Grandmaster Rafael, aqui do Rio de Janeiro, tá? Sucessos foram Melô da Violeta, Rap da Bananeira, Melô da Funabem e outras faixas aí que tocaram bastante, tá? Hoje tem muita gente fazendo funk irresponsavelmente, vamos dizer assim.
falta de responsabilidade. Quando você faz uma música restrita para um determinado público, você começa a diminuir a quantidade de pessoas que gostam, começa a ter rejeição, começa a ter um preconceito com funk, justificável, é claro. Porque acontece o seguinte, música pornográfica. Eu não tenho nada contra quem faz música pornográfica, mas que ela toque em ambientes apropriados. Concordo plenamente com ele, tá? Ele está super correto. O problema é que as pessoas não estão tendo critério nenhum. Essa que é real. Você pode escutar aí várias músicas aí de pornografia, apologia, tocando em tudo quanto é lugar. E realmente isso aí é inaceitável, tá? Como ele disse aí, tem que tocar em lugar apropriado para isso. Na verdade, nos anos 80, em meados dos anos 80, com a alta do Miami Bass tocando direto nos bailes cariocas, muitas pessoas não sabem, mas tinham alguns grupos lá dos Estados Unidos que exaltavam as letras pornográficas. Os exemplos disso são os grupos Two Live Crew e também o Gucci Crew 2. Só que as letras das músicas eram em inglês, ninguém entendia nada. As pessoas gostavam de ouvir a batida e a melodia. E a grande maioria das músicas que tocavam nos bailes do Rio de Janeiro eram com versões instrumentais. E com o passar dos tempos, esse funk, que desde o início já era consumido pelas classes mais baixas, começou a ganhar cada vez mais popularidade e se disseminar com força, principalmente nas favelas e comunidades carentes, chegando a ponto de se tornar parte da identidade cultural desse povo. E as temáticas das letras, que antes eram mais voltadas para diversão, zoeira, foram se diversificando cada vez mais, surgindo também o funk melody, que era algo mais romântico e mais bem aceito pela grande mídia, e também os funks que abordavam questões relacionadas à realidade das comunidades mais pobres. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na família. E até aí tudo bem, assim como era o papel do rap, retratar a realidade das ruas e das periferias. Porém, a coisa degringolou de vez quando essas temáticas abordadas nas letras começaram a ganhar um sentido deturpado da realidade. Quando a luta por igualdade e a busca por uma vida melhor começaram a ser confundidos com ostentação desenfreada regada a prazeres imediatos. E o pior, a busca por dinheiro e status social através do mundo do crime. O que, de certa forma, acabava influenciando muitas crianças e jovens dessas comunidades que se acostumaram a ver os bandidos da quebrada ostentando com carrão, dinheiro, mulheres. E foi aí que surgiu o chamado funk proibidão. Bom, galera, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, o proibidão são músicas que fazem apologia ao crime ou ao sexo. E começaram a ser cantadas em meados dos anos 90, mas ganharam muita força dos anos 2000 em diante, com muita apologia ao sexo. Mas é importante dizer para vocês que muita gente fica falando aí, ó, porque essas músicas saem da comunidade, porque só na comunidade que tem isso. Não é verdade. Não é verdade, tá? Muitos MCs que vocês conhecem aí, famosos, nem moram mais nas favelas. Eles ficam fazendo músicas aí de apologia dentro das suas mansões, dos seus apartamentos de luxo. Então é muito errado você colocar toda a culpa em moradores de comunidade. Porque fica muita gente falando, a favela venceu. Não venceu, não. O MC que está ganhando dinheiro, que ficou famoso, é que venceu. Mas os problemas na favela continuam os mesmos, tá? Então a favela não venceu, isso não é real. Ele venceu, a favela não. Até porque muitos deles, quando fazem sucesso, metem o pé da comunidade. E aí vão morar onde? Junto com os burgueses da classe média alta. E foi aí que surgiu o chamado funk proibidão, um funk mais agressivo com letras de teor erótico e também enaltecendo bandidos e facções criminosas. Mas até então esses funks ficavam restritos somente aos bailes que aconteciam nos morros do Rio de Janeiro, dominados pelo tráfico, sua maioria. E os MCs que eram adeptos a este tipo de funk não tinham muito espaço na mídia e eram mal vistos pelo público de uma forma geral. E vale ressaltar que muitos deles eram financiados pelo tráfico. Ou melhor, até hoje, boa parte dessa galera ainda tem o patrocínio do crime organizado. Porém, nos últimos anos, ainda que de forma velada, artistas com esse direcionamento não só no funk, mas hoje em dia também no trap, têm ganho cada vez mais espaço na mídia. E você já deve imaginar principalmente qual veículo de comunicação, né? Aquele mesmo que tem uma certa mania de querer manipular as grandes massas. Então hoje nós temos funkeiros como Oruan, MC Pose do Rodo, entre outros, que além de cantarem as já manjadas letras de ostentação, putaria
e tudo que é incluso nesse pacote, misturam também temáticas que, assim, como eu posso dizer, são tanto quanto suspeitas aos olhos das autoridades, se é que você me entende. Inclusive de forma bem escancarada em algumas letras, viu? Respeitar você, que só tem bandido brabo, só minha nova. Tentaram vir pegar o ovo e a bala voou. Tô concordando com o Daniel, mas vamos falar a verdade aqui? Na moral, vocês acham realmente que essas músicas só tocam nas comunidades, os proibidões? Não, senhor e não, senhora. Se você for em qualquer festinha da playboyzada, da Zona Sul, da classe média alta, da classe alta, festa de 15 anos e tudo mais, eles vão pedir pro DJ tocar só música de apologia. Isso aí ninguém me contou não. Eu já passei por isso. Quando eu parei de fazer baile em 2006, profissionalmente, como DJ de baile funk, eu comecei a fazer eventos. E aí eu me lembro muito bem. Eu fui fazer uma festinha de 15 anos, só para adolescentes, na Tijuca. E aí, meu camarada? Tô lá tocando os funks light, né, que são censurados e tudo mais. De repente, vem um grupo de adolescentes perto de mim e fala o seguinte: pô, qual é, DJ? Coloca os proibidões aí pra nós. Assim mesmo. Nesse nível aí, senhoras e senhores. É porque eu neguei. Eu falei que se eu colocasse aquele tipo de música ali, os vizinhos iriam chamar a polícia e o evento, a festa, ia acabar na hora. E com razão, entendeu? Então eu tive o bom senso, eu nem tinha. Na verdade, eu nem tinha no meu computador, no meu notebook, nenhuma música fazendo apologia, entendeu? Eu já tinha os funks, como eu falei, que são lights, que poderiam tocar em qualquer evento, tá? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. E a coisa chegou no ponto em que uma vereadora chamada Amanda Vettorazzo, do Partido União, criou uma PL chamada Anti-Oruan, que visa proibir a contratação de artistas com dinheiro público que fazem apologia ao crime, e artistas de uma forma geral, não somente do funk ou do trap. E a proporção que esse projeto de lei tomou foi gigantesca, como você já deve estar sabendo. A tal vereadora aí sofreu ameaças por fãs do Oruan. Oi galera, tudo bem? Como vocês acompanharam, o protocolo é um projeto de lei que proíbe que a Prefeitura de São Paulo contrate shows ou eventos com apologia ao crime organizado. Pois bem, parece que o MC Oruan não gostou muito. O povo quer ficar nessa daí, vai proibir o caralho, pô. Tu nem tem força pra isso, bobona. Eu nunca vi, mano, a pessoa estudar pra falar merda. É só tu não falar meu nome, senão tu vai conhecer o cap... A verdade é que o Oruan tá com cabelo vermelhinho hoje em dia. Esse vídeo aí já tem uns 4 meses atrás. Vamos lá. Os seus seguidores, a famosa Tropa do 22, a vir no meu perfil e me ameaçar como essas mensagens que eu tô recebendo aqui. Quer dizer, a mulher cria um projeto de lei chamado Anti-Oruan justamente para combater a apologia ao crime, e ele, por sua vez, responde dessa forma um tanto quanto criminosa. Vai saber o que passa na cabecinha desse rapaz, né? E tudo isso só fez com que o projeto tomasse repercussão em nível nacional, já que políticos de outras cidades também resolveram aderir à PL. Até porque isso daí também acabou extrapolando para a briga política entre direita e esquerda, como já era de se imaginar que fosse acontecer. Sendo que já existe a lei de apologia ao crime, e na verdade é aquele tipo de lei que nunca pegou, né? Enquanto outras pessoas, principalmente do meio artístico, têm levantado a questão se isso não seria um pontapé inicial para algum tipo de censura, como acontecia, por exemplo, na época da ditadura. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas e você? Você é a favor dessa PL ou você é contra? E põe aí nos comentários o porquê. Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado desse vídeo, um conteúdo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Se você curtiu, deixa o seu like para me ajudar. Se possível, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até breve. Grande Daniel, a parada é o seguinte, gostei muito do vídeo, tá, Daniel? Muito informativo, muito bem feito, bem editado. Se inscrevam no canal do Daniel Borges. Mas antes de terminar, eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante, tá? Não é defendendo nenhum cantor, nenhum MC e tal, não é nada disso. É o meu ponto de vista baseado no que acontece, baseado na realidade, sem hipocrisia. Vamos analisar comigo? A culpa é só do cantor que faz essas músicas? É só dele? Não é, gente. Não é só do cantor. É de quem consome. Se tem gente para poder consumir, vão existir cada vez mais MCs e vão fazer esse tipo de música com apologia. Se não tivesse ninguém para consumir esse tipo de música,
esses caras teriam que fazer outro tipo de letra para atrair os jovens. Mas não, essa juventude adora isso, cara. Adoram, botam as mesmas roupas e tal, gostam de parecer bandidão, aquela coisa toda. Sou bandido, pô, faça e aconteça, sou do mal, papapá. Alô, garotinha, presta atenção em mim, pô, sou o cara. Então eu falo pra vocês, a grande parcela de culpa é da sociedade que consome. Se você entrar nessas plataformas aí que os jovens colocam dancinha e tudo mais, a música que eles colocam nos stories e nos vídeos é só isso, apologia direto. Até os papais e as mamães, quando vão nesses eventos, festa de 15 anos e até casamentos mesmo, vários casamentos, é só você ver aí nas plataformas as músicas que estão tocando ali. E muitas vezes essas pessoas que estão ali descendo até o chão são as mesmas que ficam criticando, cara. Pô, eu vejo isso direto. Bom, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no canal, deixem o seu like para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e ele possa sugestionar para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu? Tchau!